Fala, intercambista! Bem-vindo a mais um episódio do BeltaCast. Eu sou a Desi Rechantre e trabalho no marketing da Belta. A Belta é a Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio. Então, a gente existe para ajudar você, estudante, a encontrar uma agência qualificada e segura para realizar esse intercâmbio. No nosso site, nas nossas redes sociais, nós postamos diariamente ali informações sobre destinos, programas, muitas informações para você que está começando a pesquisar sobre intercâmbio. E aí, pensando nisso, eu convidei duas maravilhosas para falarem sobre vários destinos ao mesmo tempo, vários programas ao mesmo tempo e também sobre ensino superior, que é uma das frentes do intercâmbio que está crescendo bastante. Então, bem-vindas, Rosana Ortega e Camila Viana. Muito obrigada, né? É um prazer estar aqui com você hoje e poder falar um pouco aí sobre as instituições de ensino, né, do nosso grupo educacional. E também sobre a nossa experiência nessa área, né, de intercâmbio, que afinal também fomos intercambistas, né? Perfeito. Obrigada também, Camila. Obrigada pelo convite. Bom, então, vamos começar. Antes de falar, do grupo que vocês estão representando em si, eu queria ouvir um pouquinho sobre vocês, né? Como vocês chegaram até aqui. Camila tem um rosto bem conhecido no mercado de educação internacional, mas, eu queria saber como que... Eu sempre falo, todo episódio é a mesma coisa, né, gente? Como o bichinho do intercâmbio te picou e você ficou aqui. Então, vamos começar com a Rosana. Sim, vamos lá. Eu comecei, na verdade, a minha jornada aí nessa área de educação internacional como estudante de intercâmbio no Canadá. Então, eu fui para o Canadá há muitos anos atrás, né? Então, eu já estou nessa área há 20 anos, nessa área de educação. Quando eu fui para o Canadá, eu fui estudar inglês e também fazer um co-op, né, que na época era um estágio, né, na área aí de estudos. Então, foi uma experiência incrível. E aí, na escola que eu fui estudar, surgiu uma oportunidade, né, para trabalhar nessa área comercial. E então, eu comecei a desenvolver o marketing no Brasil, na América Latina. E fiquei 10 anos nessa instituição de ensino, né, de idiomas, e depois passei para outras instituições. Então, eu trabalho com Higher Education, né, que seria o ensino superior, desde 2017, em várias instituições grandes, né, no mundo todo. Então, assim, é muito bom poder ajudar outros alunos, né, nessa trajetória, dando as melhores recomendações, melhores dicas para o estudante. Perfeito, uma longa história aí. Não, super, ótima você, trajetória. Camila? A minha trajetória é um pouquinho diferente da Rô, mas em algum momento elas vão se cruzar, né? Eu também fui intercambista em 2007, 2008, mas eu fui para a Europa. Eu fui para a Irlanda antes de ser muito populada, então foi a minha primeira opção de intercâmbio. Mas quando eu fui trabalhar com isso, eu comecei a trabalhar com o Canadá também. Então a gente se cruza aí neste momento, mas com a instituição de línguas. Passei por plataforma de aplicação, então foi aí que eu tive um pouquinho mais de conhecimento sobre Higher Education também. Na sequência, fui para um outro grupo que a gente trabalhou, na verdade, uma saindo, outra entrando, né, Rô? É verdade. A gente trabalhou, quando a Rô saiu de uma posição, eu entrei no lugar dela também, e um pouquinho antes de começar pela Guedo, tive a experiência aí de trabalhar com o mercado europeu, que foi para onde eu fui morar, com Malta. E aí agora estamos aí na Guedo, né, que tem aí um monte de opção legal, mas também difundindo aí essa parte do Higher Education. Perfeito. E aí tem bastante opção, né, na Guedo, e eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que é, né, Guedo. A gente tá perguntando, a gente tá criando esse burburinho. Porque a gente ficou falando ali, né, falou, representa uma instituição, um grupo, né, o que é a Guedo, né? E é Guedo que fala, né? É Guedo. Guedo, na verdade, é Guedo, que é uma sigla de Global Education. É um grupo educacional que foi fundado em 2010 no Reino Unido e está presente em 12 destinos e entrando já o 13º destino, Sim. né? Então, nós temos atualmente 3.000 colaboradores aí em diversos países, né? Já formamos mais de 60.000 estudantes, isso é muito importante. E também temos mais de 5.000 parcerias nessa área, né? De educação, de intercâmbio, né? Com agências. Então, é um grupo grande que traz várias opções aí de cursos, principalmente ensino superior, né? Em vários países, que a gente já vai explicar quais são, mas ótimos países, assim, principalmente na Europa, com excelente custo-benefício, qualidade de ensino.
Perfeito. Então, é um grupo, né, que tem grupo marcas em diversos países. Exatamente. Quais países, Camila? Então, desses 12, nós viemos aqui para América Latina e Brasil. São 6 destinos em 5 instituições. Então, a gente atende a Estados Unidos, Malta, Alemanha, Espanha, França e Emirados Árabes. Só destino ruim, né, gente? A gente consegue ter um pouquinho de cada coisa. Escolhemos os melhores, né? Para os Sim. brasileiros poderem, né, cursar. E eu acho que tem um pouquinho de tudo, assim, em questão de perfil do estudante. Exato, né? Então, eu exato. acho que isso vocês conseguem atender muito bem com as agências, né? Então, eu sempre falo aqui sobre a importância da agência na consultoria com o estudante, entender qual é o perfil dele, qual é o destino que vai combinar com ele, não só o país, mas a cidade, né? Porque tem muitas diferenças Sim, entre as cidades. com certeza. Então, esse trabalho do consultor é muito importante. Porque, senão, às vezes, o aluno vai chegar lá já frustrado, né, com alguma coisa. Então, entender se ele combina com Malta, ou se a estrutura dele, ou o que ele quer de futuro, né, depois de formado, combina com a Alemanha, por exemplo. Então, isso é muito importante, né? Porque, às vezes, é um destino que ele nem vai pensar de primeiro, mas o agente vai ajudar ele a entender. E outra coisa que é legal também, que a gente não falou, né, que vocês estão aqui representando o time brasileiro, mas vocês têm mais outras pessoas especialistas também nesses destinos que vocês trabalham. Então, acho que isso é legal a gente falar também para as agências, né? Vocês estão vindo com esse time forte, que tem especialistas em destinos, né? Para atender essa demanda das agências, né? Atualmente nós temos aqui no Brasil uma equipe com 8 pessoas, né? Bem robusta. E bem robusta, né? Um time grande para poder dar o melhor suporte para os nossos parceiros. Inclusive, a gente dividiu a equipe, né, pelos especialistas nos destinos específicos, porém todos vendem, todas as instituições vão dar suporte, né, para todas. Mas, assim, nós temos 6 pessoas que são o que nós chamamos de BDMs, né? O Business Development Managers, e eles que cuidam de cada destino, né? Então, aí também temos uma pessoa responsável pela parte operacional, que cuida do suporte, né? A Xará, a Camila também, né? Cuida de todo o suporte aí na parte de admissão dos applications, né? E temos a Head of Sales, que é a nossa diretora Flávia Aguiar, que muita gente já conhece, né? Então, essa é a nossa equipe aqui do Brasil. Fica até uma dica para os agentes que estão assistindo a gente, né? Para entender, conhecer um pouquinho melhor, né? Sobre essa estrutura que vocês estão promovendo no final aqui. A gente consegue, todos estão capacitados para vender todos os destinos e a gente realmente consegue, é o full support, né? Que é isso, em algum momento, como nós estamos aqui, o pessoal está, então, em disponibilidade de atender um agente. Então, isso facilita bastante para todos nós, né? Ou estar em evento e alguém está na possibilidade de atender uma agência num evento presencial na região. Inclusive, a gente está dividido pelo Brasil, né? Tem um pouquinho de cada um de nós da equipe em estados diferentes. Até aqui em São Paulo, a gente está no interior, está em São Paulo. Então, isso ajuda bastante. Facilita, né? Nesse a logística. Processo de suporte, de nutrir os agentes, a gente consegue ajudar eles muito mais. Porque todo mundo está disponível a qualquer momento, né? Ou se um não está, o outro vai estar. Então, isso é ótimo. E aí, a gente falou sobre Higher Education, né? Que é um termo que vem crescendo mais, né? Sim. Que é o ensino superior. E já vi algumas pessoas falando, né, que o Higher Education é o novo English, né? O novo curso de idioma que antes era o passo seguinte, mais procurado, né? E na pesquisa Belta, né, esse ano a gente completou 10 anos de pesquisa consecutiva, então a gente consegue avaliar realmente a crescente, né, dos programas, dos destinos. Então, o ensino superior, né, há 10 anos atrás, 2015, ele estava em 12º lugar. Hoje ele já está em 6º. Sério? Então, ele vem subindo muito, né? Então, ele vem se consolidando. E eu acho que até uma questão cultural, né? Que antes a gente achava que só pessoas novas no ensino médio poderiam fazer um intercâmbio. E a gente vem desmistificando isso. Mudou bastante. Que o intercâmbio
não tem idade, você pode fazer, né, uma graduação, uma pós, um doutorado, um mestrado, o que for. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho quais são os tipos de cursos, né, de higher education que vocês oferecem, ou as principais áreas. Eu sei que são vários destinos, várias instituições, né, mas de um modo geral, assim, talvez os carros-chefes. Dando uma introdução, antes da gente explicar cada um, então a gente atende a praticamente todos os níveis da educação superior, né? Então a gente vende certificado, graduação, mestrado, MBA, doutorado e PhD. Né? Então, a gente tem todos... o que vai diferenciar é a localidade, né? A instituição e a localidade de cada um deles. E falando, só complementando um pouco mais essa questão de desmistificar, né, que é difícil para o aluno estudar ensino superior em outros países. Eu acho que, com o tempo, as pessoas notaram que, primeiro, valores são acessíveis, né? Então, hoje, tem muitas instituições de ensino que oferecem bolsas, oferecem descontos para brasileiros. Segunda questão é que não é tão complicado para o aluno ingressar, né? Não tem, na maioria das universidades, um teste vestibular, né? Então, é analisado só a nota do estudante. Então, tem essa facilidade, né? E o aluno também pode estudar pós-graduação, então, mesmo que ele seja formado, ele pode fazer uma segunda graduação Sim. ou fazer um mestrado que vai complementar a parte acadêmica e também a questão profissional, né? Porque ele vai ter oportunidade também para trabalhar no destino que ele vai estudar. Eu acho que isso que agrega bastante no currículo do aluno, que vale muito a pena. Então, realmente, agora tem muitos alunos mais interessados em estudar em universidades no exterior, porque às vezes tem universidades que são mais econômicas do que estudar aqui no Brasil e agrega muito mais, né, para a experiência do aluno. Isso parece loucura, né? Ai, Parece. É loucura, é impossível. Como mas que é mais barato? Eu já vi vários, né, comparativos, tabelas, Universidade X aqui em São Paulo, comparado com, né, então tem as facilidades de pagamento que as agências ajudam, né, nos parcelamentos. Hoje em dia tem financiamentos estudantis também que são possíveis para ajudar. Então, eu sempre falo que o primeiro passo é ir atrás falar com uma agência, porque às vezes pra é muito mais entender, fácil, na verdade, né, do que você imagina, né? É muito Exatamente. mais simples do que você imagina, né? Não, e como os olhos estão virados para cá, nós mesmos temos a possibilidade já de facilidade vindo das instituições. Então, as agências ajudam, tem financiamento, tem tudo mais, mas como as instituições no exterior, elas têm buscado também, olhado para o nosso mercado, então também a gente tem as facilidades vindo deles também. Então, isso facilita bastante. Eu acho assim, a questão de ter uma agência é muito importante para o aluno, porque, primeiro, a agência ela vai fazer parcerias com instituições de ensino que são acreditadas no exterior, então elas trazem aí mais credibilidade, né? Menos problemas no futuro para o aluno, né? E também elas ajudam em cada etapa do processo. Então, não é só na hora de escolher a melhor instituição ou o melhor país, né? Ela também vai dar aí as orientações sobre visto, né? Ou recomendar uma agência de visto, todas as questões, né, que envolvem aí o intercâmbio, a passagem aérea, o seguro-saúde, a acomodação. Então, é muito importante. Até durante né? o curso, suporte, né? Suporte, que sabe que empregabilidade. vai ter alguém ali tomando conta de você, né? Isso é isso importantíssimo. E falando em perfil do estudante, né? A gente falou alguns destinos e alguns tipos de programa, né? Queria que você falasse um pouquinho, Rosana, pra gente, quais são os tipos ali de estudantes para cada tipo de curso, por exemplo, os Estados Unidos é mais indicado para essa área, Alemanha é mais indicado para essa área. Você pode dar uns destaques assim pra gente? Sim, vamos falar um pouco. Então, como você mencionou Estados Unidos, vamos começar por esse destino, né? Nos Estados Unidos, uma área que, inclusive, nós temos o curso, né? Oferecemos para os nossos alunos, é a área de ciências da computação, inteligência artificial, que é uma área que está em alta, né? Em vários destinos, mas é muito valorizada nos Estados Unidos. Inclusive, são áreas que têm a possibilidade do aluno, depois que concluir o curso, ficar trabalhando no país entre 1 a 3 anos. Então, isso é muito interessante, né? O estudante faz um bacharelado lá de 4 anos e depois ele pode ainda conseguir ficar no país por 1 a 3 anos somente trabalhando na área dele. Então, acho que é um destaque importante aí, Estados Unidos. Só para contribuir nesse ponto, antes de seguir, é que esse é outro mito, né? Que as pessoas acham que nos Estados Unidos não é possível, né, trabalhar
ou continuar lá, enfim, tendo a orientação, né, da agência, da instituição, mostrando que tal curso pode, Sim. esse caminho pode, Sim. você pode trabalhar dentro Do né, campus, do campus. isso é uma coisa real. Ou até mesmo vocês colocarem, né, em contato em feiras de empregabilidade, Isso. né, conexões com empresas que podem, né, contratar. Isso é uma coisa que nós fazemos em todas as Então- instituições do grupo. Então, é possível, É né? possível. É possível. Aliás, assim, em todos os destinos que nós temos aí, as universidades, o aluno vai ter a permissão para trabalhar enquanto Sim, estuda. todos eles. E depois que ele conclui o curso, ele também pode aplicar para o visto de trabalho, né? Então, falamos de Estados Unidos, vamos um pouco para a Europa, né? Então, a Europa tem várias opções. Nós temos Espanha, onde o aluno pode trabalhar até 30 horas por semana enquanto Isso é estuda. Então, é ótimo. bem interessante, né? Muito. Espanha, nós estamos em Madrid, que é a capital do país, uma cidade grande, também com muitas oportunidades de trabalho, né? Então, aquele aluno que, de repente, já tem uma familiaridade, aí o espanhol é uma língua, né, muito parecida com o português, então é interessante, né, para quem gosta de viver aí numa cidade grande, agitada, com oportunidades de trabalho. Depois temos França, nós temos 3 universidades na França. Os cursos são oferecidos tanto em inglês quanto francês, então é legal que o aluno vai poder escolher o idioma, se ele tem a melhor fluência no francês, ele então segue para o francês, mas é interessante depois ele estando lá também aperfeiçoar o francês, né? Porque depois ele vai ter mais oportunidades no mercado de trabalho falando o idioma local, assim como é na Espanha, né? Outros países, na Alemanha, né? Então, na França também temos em Paris as instituições de ensino e uma segunda cidade que é Nancy, que é com a divisa aí de Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, que é uma cidade menor, então tem para perfil de aluno que prefere uma cidade grande. Universitária, né? Então, assim, tem bastante instituições por lá. Então, quem prefere uma cidade grande como Paris, vai para Paris. Quem prefere uma cidade menor, que é a segunda maior cidade de universitários na França, né, que é Nancy, também pode ir para Nancy. Então, tem esses 2 perfis aí para a França. Depois que o aluno conclui o curso, também pode aplicar para visto de trabalho, tendo a job offer, né? E aí ele pode permanecer conforme o contrato de trabalho. A Alemanha está muito em alta, a gente sabe, A né? queridinha do momento. A queridinha do momento. E por quê? Brilha os olhos. Brilha os olhos, né? Realmente a Alemanha... Tem muito benefício também, então... Traz muitos benefícios, principalmente para quem vai com um cônjuge, né? Porque o cônjuge, ele vai ter o direito à permissão a trabalhar enquanto o outro estuda, né? Então, enquanto um estuda, trabalha meio período. O outro pode trabalhar período integral. E aí, depois que ele conclui o curso, também pode ficar 1 ano e meio trabalhando, né, com permissão de trabalho. Então, assim, eu acho que a Alemanha é muito recomendado para quem quer ir com família, com o cônjuge, inclusive filhos, né? Os filhos já podem ingressar em escolas públicas da Alemanha. Então, é interessante, né, para esse perfil. E também temos... é inglês, né? Que as também pessoas podem em inglês. Exato, em inglês. Tudo É a em segunda inglês. língua, né? Na verdade, tem muita gente que vive bastante tempo por lá, somente no inglês. Mas essas três cidades, esses 3 países que a Rô comentou, a instituição que nós temos lá, uma delas, ela dá a possibilidade do aluno estudar a língua local. O curso ministrado em inglês e aí a oportunidade como uma eletiva de fazer o ESL da língua local, o que aumenta bastante a possibilidade aí de oportunidade de trabalho para esses estudantes. Então, assim, vai estar lá na Alemanha, está falando inglês, mas se puder falar alemão, que é difícil, mas se puder, com certeza é um algo a mais. Eu acho que esses incentivos do próprio governo, né, eles mostram a realidade desses países, né? Eles precisam de mão de obra qualificada, mão de obra não só em mão de obra em si, mas qualificada. Então, por isso, todos esses benefícios para que depois que termine o programa, esse estudante tenha como ficar no país. Só completando, então, acho que de Europa a gente tem Malta também. Então, Malta é o segundo queridinho, né? Então, assim, a Alemanha a gente pode comparar com o novo Canadá, acho que no momento, com essas possibilidades de ir com a família, até para os filhos ficarem no país e tudo mais. E Malta já é também aquela outra opção também que a gente já sabe como Malta cresceu nos últimos anos, né? Principalmente para línguas. E eu acho que são 3 instituições que oferecem nível superior em Malta, nós somos uma delas.
e a gente traz o caminho da continuidade, na verdade. Então, assim, que o estudante termine o seu processo ali do curso de línguas, às vezes ele não tem mais para onde seguir, e aí em Malta ele tem essa possibilidade, então, com a gente, né, de seguir de formas variadas, né, Rô? Então ele pode seguir realmente só seguindo, né, a primeira escalada aí do curso superior, fazendo um foundation, de repente, tem um o bacharelado diploma. em Malta, tem bacharelado e tem os mestrados para quem então já o inglês chegou lá, e aí ele tem a possibilidade de dar sequência na sua área de atuação, onde ele já tem a graduação dele daqui do Brasil, então, para dar sequência lá. Só para complementar a Malta, o que é interessante, aquele aluno que tem o perfil que gosta do clima mediterrâneo, né? Cansou praias, de passar frio na Europa, né? Cansou de, não quero um clima muito frio. Então, Malta é um destino muito interessante. Tá no E a Mediterrâneo. segunda questão é o custo-benefício. Então, é um destino mais econômico, Custo né? de vida lá também Custo é mais de vida acessível do que mais outros locais. acessível. Então, acho que esse seria o perfil de aluno para Malta, né? Aquele aluno que quer aproveitar um clima legal, tem praias e também tem economia aí nos valores dos cursos e custo de vida uma também. Cultura maravilhosa, né? Porque tem tanta coisa antiga, tanta coisa legal ali, então isso eu acho que traz bastante. O governo também tem bastante benefício, tanto no pós-estudo quanto até refund de taxas, tem muita coisa legal assim que Malta oferece. A gente fez um episódio, inclusive, se você não viu, voltam uns episódios aí com a Consul Honorário de Malta, né? Sim. Então, foi bem bacana, assim. A Fifi. Tudo que ela contou, assim, pra gente. E aí, eu tenho uma dúvida que me surgiu agora. O estudante, dependendo, lógico, da instituição, ele pode fazer um período em um destino e depois em outro? Sim. Porque isso é super interessante. Isso né? é muito interessante. Inclusive, a gente tem uma universidade, que é a Schiller International University, que ela tem campus nos Estados Unidos, Espanha, Alemanha, França, e o aluno pode estudar, vamos supor, um bacharelado de 4 anos, pode fazer 1 ano nos Estados Unidos, 1 ano na Espanha, França, Alemanha, e, através da Schiller, ele também vai ter as aulas do idioma local. Era isso que eu estava mencionando, é a Schiller que oferece isso, realmente. Por exemplo, na Espanha, além do curso acadêmico, tudo ministrado em inglês, em todos os destinos, ele vai aprender o idioma local como parte do programa, são aulas grátis do idioma. Então, seja o espanhol, seja o francês, seja o alemão. O alemão. Agora, vamos supor que ele queira ir para Malta e depois seguir para outras instituições da Guedo. Também é possível. De repente, ele faz um bacharelado em Malta e depois faz uma pós em outro país. Pode ser Estados Unidos, pode ser Alemanha, né? E depois ele concluindo 1 ano na Alemanha, ele já vai ter o direito também à permissão de trabalho de 1 ano e meio no final do programa. Então, dá para fazer várias combinações. Dá para ele pensar ali qual é o melhor destino para ele finalizar, para ele Exato. pensar nesse pós também, Sim, né? sim. E aí eu acho que o último destino que faltou foi Emirados Árabes. Que eu ia comentar vindo... Super diferente, né? Gancho no que você falou agora, justamente, porque a nossa instituição nos Emirados Árabes, que é a DBS, que é a mesma de Malta, inclusive nós estamos sempre próximos aí com a English Path, né, que é do grupo Guedo também. Então, quase sempre que tem uma instituição, ou a DBS, ou alguma das outras em outros países, a EP está junto também. E em Dubai, a gente vem justamente trazendo possibilidades para essa sequência aí de destinos, porque os programas, eles são, então, vai desde o certificado, tem também o Foundation, né? Tanto Malta quanto os Emirados, a gente segue a linha educacional britânica, então há essa necessidade, né? Para quem já está ali, já acostumado, as agências sabem disso, vão falar para os estudantes. Então, é o Year One ali, aquele primeiro ano, tem essa possibilidade, e nós oferecemos um tipo de curso que é justamente para isso. O estudante tem uma primeira experiência. Dubai é a minha especialidade, inclusive, dentro do grupo. E, assim, cada vez que eu pego mais informação, eu fico mais surpresa, assim, com as possibilidades. E, realmente, com uma experiência bem diferente que o estudante vai ter, né? De modo de vida, o custo de vida, principalmente quando está tratando do estudante de nível superior, que vai ter colocações no mercado diferente do que o estudante de línguas, né? De language. Ele vai ter possibilidades ali bem bacanas. Cada vez que eu... Exatamente. A empregabilidade, eu acho que é uma das primeiras fatores
Eu acho que não tem nenhuma empresa, grande empresa multinacional, que não tenha escritório em Malta, ó, em Dubai. Porque Dubai realmente é esse fervor, né? Ela veio do nada, né? De um deserto para uma cidade, assim, muito promissora e em constante atualização. E aí, quando a gente vai mencionar, quando a gente vai falando das áreas, né? A área de construction, que é a área de projetos, ela é bem difundida, tanto quanto também a área de tecnologia. Eu acho que isso daí, como a Rô falou, vão ser em todos os lugares vão ter alguma coisa, mas tem bastante oportunidade. E aí, o tipo de curso que a gente oferece, ele justamente incita o aluno a dar uma sequência para outros destinos. Então, virar a portinha de entrada ali para que ele dê sequência em na sua acadêmica em outras localidades. Então, é bem legal. Os Emirados também, segundo a pesquisa da Belta, né? Foi um dos destinos que na pandemia também foi crescendo, né? Bombou. Porque era o único que estava aberto ali, 100% para receber. Então, teve esse destaque muito legal. E aí, eu vi conversas, assim, de duas agências, que eu acho que é até legal a gente trazer para cá, porque são dúvidas que eu já vi em feiras, em eventos com estudantes, por exemplo, a respeito de mulher, né? Se mulher pode ir. A gente ouve bastante. E aí, sempre tem essa dúvida. E aí, eu vi uma conversa entre duas agências, uma falando, eu vendo Dubai, mas eu só vendo para homem. Sério? Porque eu tenho medo. Aí a outra agência falou, para de loucura, pode vender pra mulher também. Eles falam bastante pra gente, né, Rô? Pode vender pra mulher também. Super seguro pra mulher. Sim, né? todo o treinamento que a gente passou, inclusive, isso é firmado toda vez para deixar isso em segurança. Qual que é uma coisa que é também muito legal? Dubai, como ela é toda planejada, as instituições, elas estão em bairros só de instituição. A acomodação que a gente tem, a própria também, ela tá num bairro só de acomodação para estudantes. Então, assim, é lógico, eu não tô querendo, né, isentar que tem... E problemas a gente tem em todo lugar. Mas os de experiência e de relatos que a gente tem de estudantes, inclusive a gente tem de brasileiros dentro do grupo que estiveram por lá, é seguro, sim. E as coisas mudaram bastante, eu acho. Às vezes é muito mais um preconceito nosso. Sim, não, e que coisas ruins, gente, pode acontecer em qualquer lugar. A gente não ouve bastante do estrangeiro ter a preocupação com o Brasil, e a gente sabe que as coisas são diferentes dependendo da situação em que você se coloca e onde você está. Então, assim, a gente ainda não teve possibilidade, gostaria logo em breve da gente poder estar lá, mas assim, isso é trazido do grupo bastante e firmado por vários momentos de que é seguro, sim, para as mulheres, e que a gente deva incitar que as agências vendam eles. E outra informação aí sobre Dubai, né, que a Camila comentou, sobre os cursos para o aluno, ele, como que é um sistema britânico de ensino, né, então o aluno pode fazer os 2 primeiros anos da graduação e depois seguir para diversas universidades, né, então aí ele pode seguir, por exemplo, para universidades da Inglaterra, dos Estados Unidos, universidades do Russell Group, do Ivy League, entre outras, né, por quê? Porque o currículo é todo acreditado pela Pearson. Então, tem muitas universidades que aceitam o currículo da Pearson e o aluno depois pode dar sequência para finalizar o bacharelado, né? Além de Dubai, também tem Ajman, que é um outro destino que fica a 30 minutos de Dubai. Esse era novo para todos nós. Esse é bem novo, mas qual é a vantagem aí de Ajman? É que o aluno pode trabalhar 40 horas por semana. Então, ele vai ter um visto específico de training que é justamente para o aluno poder trabalhar. Então, para Ajman, o foco são mestrados, né? Então, mestrados na área de negócios, empreendedorismo, gestão de projetos, né? E aí o aluno pode ter aulas em horários diferentes para poder ter essa flexibilidade de trabalhar, né? Então, acho que o destino Dubai, ele traz essa vantagem de ser econômico nos primeiros anos da graduação e depois o aluno poder seguir, né, para outro destino. A vantagem também é que não precisa de comprovação financeira para o visto em Dubai. Então, aquele perfil de aluno que às vezes não tem aí o orçamento adequado para outros países, ele poderia começar por Dubai, que não tem a necessidade da comprovação, e depois dar sequência, né, para outros destinos, tanto no Grupo Guedo ou outras universidades. Eu acho que é legal a gente frisar, assim, às vezes a pessoa está começando a pesquisar e ainda não tem um destino de preferência, né, ou algo já em mente.
Então, a dica que eu daria para o estudante é aproveitar as possibilidades que os governos estão dando nesse momento. Porque a gente viu recentemente muitas mudanças de muitos destinos tradicionais. Então, por exemplo, se você tem uma possibilidade, né, de ir para Dubai sem comprovação financeira, por que não aproveitar isso agora? Se na Alemanha agora você pode com seu cônjuge, seus filhos têm acesso à educação, por que não aproveitar? Depois, uma vez que você está fora, é muito mais fácil de você a sua mudar, cabeça né? abre também, né? Mas é bem esse o discurso que a gente tem feito, porque é bem isso. É utilizar as possibilidades, os benefícios que você vai ter, adequando também, alinhando com as suas necessidades como acadêmicas e tudo mais, mas é bem isso. Nós somos um livrão aberto, realmente é legal. A gente fica bem à disposição das agências, que é para trazer, às vezes, o lead nesse momento, que ele não está ainda estudando nada propriamente e definido, e a gente focar, então, olhando o destino como um todo e até as possibilidades de cada instituição em cada localidade. Mais uma vez, analisar o perfil. Às vezes, o perfil do aluno o sonho dele é o americano, ele quer ir para os Estados Unidos e tudo bem. Agora, tem gente que não tem essa preferência, ela só quer estudar fora. Então, vamos analisar com o que ele combina, né? Exato. E analisar a questão de orçamento, né? Então, a gente sabe que Estados Unidos, o custo de vida é mais elevado. Então, se o aluno quer um custo de vida mais econômico, Europa é uma ótima opção, mantendo ainda a qualidade de ensino, né? Depois eu posso falar um pouco sobre os cursos que a gente oferece, né? Todas as universidades do grupo, mas eu acho que isso é o mais importante também levar em consideração, né? A questão do orçamento do estudante, por isso que hoje a Europa está aumentando bastante a demanda, né? Pelo custo-benefício. Perfeito. E aí uma pergunta-chave, né? Por que investir no ensino superior? Quem que vai me responder? Quer começar? Eu posso falar assim. Primeiro, né, eu acho assim, toda a parte acadêmica, né, que o aluno vai estudar no exterior, ela tem acreditação reconhecida mundialmente. Então, isso já é muito importante, vai ser um diferencial no currículo do aluno. Depois, ele vai estudar com outras culturas, conhecer, né, outras culturas, tanto a local quanto de estudantes internacionais, né, que estão também na universidade. Vai aumentar o networking, ou seja, oportunidades de trabalho, tanto localmente, né? Então, ele vai ter oportunidade de trabalhar no país que ele vai estudar, e isso vai enriquecer muito a experiência dele, né, profissional. E depois, quando ele sair de lá, se ele voltar para o Brasil, ele vai trazer todo esse conhecimento globalizado, né, para o currículo dele. Então, ele vai poder, por exemplo, fazer um curso ministrado em inglês na Espanha, na França, Alemanha, e ainda aprender o idioma local. Então, ele pode concluir a graduação, a pós-graduação, com um terceiro idioma além do português e o inglês, né? Então, acho que só traz benefícios e, acima de tudo, né, como eu falei no começo, o higher education está muito mais acessível atualmente, com valores bem interessantes, né? Inclusive, nas nossas instituições tem bolsas, né, de até 50% de desconto para brasileiros. Então, vale a pena, né, considerar todos esses fatores positivos. Perfeito. Algo para contribuir? Eu acho que a Rô disse Ela tudo. disse tudo. Disse, né? Porque, na verdade, assim, em algum momento nós mesmos não tivéssemos investido na nossa educação internacional, em algum momento a gente não estaria onde a gente está hoje, né? Então, acho que abre realmente portas, abre a sua cabeça. Eu acho que abre tanto quando você está lá, mas para quem retorna. E a gente dá valor também pelo que a gente tem aqui, né? Todos nós conseguimos evoluir dentro de carreiras variadas. Então, com certeza, complementando, que eu acho que a Rô já disse tudo mesmo, é bem isso. São as possibilidades, elas ficam infinitas, depende do que você quer. Eu sempre falo que toda vez que eu viajo para fora, eu conheço mais sobre o meu país, sobre a minha cultura, do que sobre as outras, né? Porque a gente começa a olhar pra dentro. Mas, meninas, passou muito rápido o nosso bate-papo. Tinha muita coisa pra gente falar, mas vamos marcar outro pra falar mais um pouquinho. Quero agradecer vocês, né? Não só a vocês, mas todo o time, toda a equipe de vocês que estão, né, promovendo o ensino superior no Brasil. E se vocês quiserem deixar uma mensagem final, né, pros agentes que querem trabalhar com vocês, e também incentivar, né, os estudantes que vão através de agências a procurarem mais sobre esses destinos, sobre esses programas e possibilidades. Sim, bom, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar falando aqui hoje, né, da parceria com a Belta e com as agências parceiras aqui no Brasil.
Precisando de qualquer suporte, estamos à disposição. Como eu falei, temos uma equipe grande de 8 pessoas aqui no Brasil para dar todo o suporte necessário. E agradecer, né, pela oportunidade. E ficamos aí à disposição para ajudar com qualquer aluno em potencial. A gente também pode ajudar participando das reuniões, né, para dar mais detalhes das instituições de ensino. E lembrando que temos muitas promoções para brasileiros, então vale muito a pena entrar em contato com a gente para esclarecer as dúvidas e conhecer todos esses programas e também os descontos. Maravilha. A gente está nesse momento mesmo, né, de acessar todas as agências, né? A gente veio do ICEF agora também com todo esse processo, que é isso. Quem já está com a gente tem todo o nosso suporte num mega time. E as agências que ainda não entraram em contato, ainda não fazem parte do nosso portfólio aí de agências, por favor, fiquem à vontade. A gente está nesse processo mesmo, nesse momento, que é de abraçar todo aí o mercado, todo mundo que possa, porque entrou com vários, né? Então, a gente tem bastante possibilidades, não só aí também dos descontos, quanto facilidade aí de pagamento, tudo vindo já das próprias instituições. Isso é bem novo, né? Bem diferente. Então, estamos aí. Prazer, obrigada. E para finalizar, vocês têm um Instagram só para o Brasil também, né? Sim. Eu acho que a gente coloca na legenda, Pode mas pôr. é @GueDoBrasil. Guia do Brasil, simples assim. Todos os BDMs têm os próprios também. A gente tenta deixar todo mundo bem atualizado com o que está rolando, quais são as novidades, né? A gente tem trazido bastante coisa. Acho que toda semana tem alguma coisa nova de alguma das instituições. Então, fiquem ligados, sigam a gente, sigam a Guedo e estamos à disposição. Obrigada, menina. Obrigada, prazer. E obrigada a você que ficou até o final desse episódio. Te encontro no próximo para falar um pouquinho mais sobre intercâmbio, algum novo destino, ensino superior, programas de línguas, programas em grupo, de férias, enfim. Sempre vai ter um pouquinho mais de informação aqui no BeltaCast. Obrigada.